Vamos fazer a correção da primeira lista de matemática de tarefa de nota do 9º ano. Primeiro exercício. Escreva uma fração equivalente a 5/7, cujo numerador seja 15. Então, neste primeiro exercício, ele dá a fração 5/7. E ele quer uma fração equivalente cujo numerador seja 15, ou seja, o numerador fica em cima e eu tenho que encontrar o meu denominador. Quando eu faço 5 vezes 3, eu vou ter o resultado de 15. Então, para que essa fração seja equivalente a 5/7, eu tenho que fazer 7 vezes 3. Então, eu vou encontrar o valor de 21. Então, 15/21 é equivalente a 5/7. Segundo exercício. Escreva uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador seja 18. Então, agora, no exercício 2, ele dá a fração 2/3. E ele quer uma fração equivalente, que agora o denominador é 18, ou seja, o número de baixo da fração. Então, para o 3 virar 18, eu multipliquei ele por 6. 3 vezes 6, 18. Então, esse 2 eu multiplico por 6 também. Então, 2 vezes 6, 12. E eu encontro 12/18 como uma fração equivalente a 2/3. O exercício 3, ele pede, escreva a fração equivalente correspondente. Então, para cada item, ele dá uma fração e ele já coloca ou o numerador ou o denominador de cada fração, e ele quer que você encontre o número que falta para que essa fração seja equivalente à dada. Então, vamos lá. Na letra A, ele dá 1/2 e ele quer uma fração equivalente cujo numerador seja 5. Para que o 1 vire 5, eu tive que fazer 1 vezes 5. Então, para que essa fração seja equivalente a essa, eu tenho que fazer 2 vezes 5. Então, eu vou ter aqui 5/10 equivalente a meio. Na letra B, eu tenho 9/15. Para que essa seja equivalente, veja, 15. Quando eu divido 15 por 3, eu vou encontrar 5. 3 vezes 5 é 15, então 15 dividido por 3 é 5. Então, este 9, para que eu tenha a fração equivalente, eu divido por 3 também. E 9 dividido por 3 é 3. Então, eu vou ter a fração equivalente de 3/5. Na letra C, ele me dá 25/2 e ele coloca um denominador de valor 4. Eu tive que fazer 2 vezes 2 para chegar no 4. Então, o número de cima eu vou multiplicar por 2. Então, 50/4 é equivalente a 25/2. Agora, na letra D, ele coloca 3 frações, tá? E você vai ter que encontrar a equivalente de todas elas. Então, 2/5. Para que 2/5 seja equivalente com o denominador 15, veja, para o 5 virar 15, eu tive que fazer ele vezes 3. 5 vezes 3, 15. Então, o número de cima, eu também vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Porém, aqui a gente ainda continua. Para o 6 virar 12, eu tive que fazer vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, eu multiplico 15 por 2, vou encontrar o 30, e 12/30 é equivalente a 6/15, que é equivalente a 2/5. Na letra E, eu tenho o 3 no numerador, e eu tenho uma fração de 15/65. Se eu analisar que o 3, para virar 15, ele foi multiplicado por 5, eu tenho que ver que número vezes 5 dá 65. Ou, simplesmente, a gente faz a divisão de 65 por 5, e o que eu vou encontrar? 6 por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5 sobra 1. Abaixo esse 5,
15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5, 15, não sobra resto nenhum. Então, eu sei que 3 13avos é equivalente a 15 65avos. Nessa fração da letra F, eu tenho 42 49avos e eu quero uma equivalência cujo denominador seja 7. Então, se eu observar que 7 vezes 7 é 49, que número vezes 7 dá 42? Relembrando a tabuada, 6 vezes 7 é 42. Então, 6 sétimos é equivalente a 42 49avos. Na letra G, eu tenho 5 oitavos e eu quero uma equivalente cujo numerador é 15. Bom, como já vimos várias vezes, 5 vezes 3 é 15. Então, 8 vezes 3, 24. E eu encontro que, equivalente a 5 oitavos, eu tenho 15 24avos. E o último item do exercício 3 é 52 100, né? Tendo uma equivalência aqui, 26. Bom, se eu dividir o 52 por 2, eu vou encontrar 26. Portanto, eu vou dividir o 100 por 2 também, tendo o número de 50. Então, 26 50avos é equivalente a 52 centésimos. Certo? O exercício 4. Monte as frações dadas e simplifique-as se for o caso. Então, na letra A, ele dá 6 oitavos, na letra B, 12 15avos, 10 16avos, 7 35avos, 48 120avos, 192 240avos, 234 390avos, 175 25avos. Então, veja só, na letra A, o número de 6 oitavos, certo? Essa é a fração correspondente ao que ele colocou na letra A. Para simplificar, eu deixo ela na forma reduzida, que seria o quê? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número até que não seja mais possível fazer a simplificação. No caso, como 6 e 8 são pares, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, 3 quartos é a minha resposta. Na letra B, ele me dá 12 quinzeavos. Então, 12 quinzeavos. Bom, o 15 é ímpar, então eu já não posso dividir por 2. Mas eu posso simplificar por 3, porque 12 e 15 estão na tabuada do 3. Então, dividindo em cima e embaixo por 3, eu vou encontrar 4 quintos. Essa é a minha fração na forma simplificada. Na letra C, ele dá 10 16avos. Aqui, eu posso dividir por 2, tanto em cima como embaixo. Eu vou encontrar 5 oitavos. 5 oitavos, tá? É a fração equivalente, na forma simplificada, de 10 16avos. Na letra D, ele dá 7 35avos. Bom, 35 está na tabuada do 7, então eu posso muito bem dividir tanto em cima e embaixo como por 7. Então, 7 por 7, 1, 35 por 7, 5. Então, eu tenho a resposta de 1/5. Na letra E, ele me dá 48 120avos, tá? Então, aqui, eu posso dividir ambos por 4, tá? Em cima e embaixo por 4. 48 dividido por 4 vai dar 12. E 120 dividido por 4 vai dar 30. Posso simplificar novamente. Posso dividir em cima e embaixo por 6. 12 dividido por 6 é 2. E 30 dividido por 6 é 5. Então, eu vou encontrar o resultado de 2/5. Na letra F, 192 240avos, tá? Bom, para simplificar, a gente pode começar dividindo por 2, que é par. Então, quando a gente trabalha com um número muito grande, se ambos são pares,
podemos simplificar dividindo por 2. Então, 192 dividido por 2 vai dar 96. E 240 dividido por 2 dá 120. Podemos continuar dividindo por 2, em cima e embaixo. 96 por 2 vai dar 48 e 120 por 2 dá 60. Vamos continuar fazendo a divisão por 2. 48 por 2, eu vou ter 24 e 60 por 2, 30. Aqui eu posso dividir por 3. 24 e 30 estão na tábua do 3. Então, em cima e embaixo, eu vou ter 8 décimos. 8 décimos, eu dividindo por 2, em cima e embaixo, eu vou encontrar 4 quintos. Certo? Então, todo esse número aqui, eu vou reduzindo até chegar no resultado de 4 quintos. Na letra G, 234 e 390 avos. Então, 234, 390 avos. Bom, vou dividir por 2 para simplificar. Então, aqui eu vou ter 117 e embaixo eu vou ter 195, tá? Agora, eu consigo dividir em cima e embaixo por 3, tá? Então, quando eu faço 117 dividido por 3, eu vou ter 39 e 195 dividido por 3, eu vou ter 65, tá? E acaba aqui, não é possível simplificar mais, certo? Para finalizar, o exercício 5. Como se representam em números decimais as seguintes frações? Letra A, 9 meios e letra B, 35 milésimos. Para transformar em números decimais essas frações, basta a gente fazer a divisão. Quando eu faço 9 dividido por 2, eu vou encontrar 4 vezes 2 dá 8. Para continuar, eu tenho que pôr uma vírgula e um zero. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o número 9 meios em números decimais será 4,5. No caso do 35 milésimos, eu não preciso necessariamente fazer a divisão. Eu posso contar quantos zeros eu tenho aqui, no caso, 1, 2, 3, e são números de casas que eu tenho que ter após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, então 35, então 1, 2, eu completo com 0,0. Então, após a vírgula, eu tenho 3 casas, corresponde aos 3 zeros que eu tenho aqui. Então, 35 milésimos é 0,035. E aqui encerramos a lista 1 da tarefa de nota de matemática.